5 amigas, um desaparecimento misterioso e uma pessoa que sabe todos os seus piores segredos. Bem-vindos ao mundo de Pretty Little Liars, onde mentir é um esporte e os protagonistas desse livro são craques nele. Hoje eu vou falar sobre Maldosas, que é o primeiro livro da série, e claro, soltar algumas curiosidades, pequenos spoilers e muitas coisas que provavelmente você que só assistiu a série não sabe. E aí gente, eu sou o Chão e hoje nós vamos mergulhar de cabeça na pequena cidade de Rosewood. E se você acha que conhece essa história por causa da série de TV, eu já te adianto que aqui é muito mais diferente. O livro é muito mais sombrio, tem detalhes muito diferentes e um terror psicológico que vai te prender do começo ao fim. Se você não lembra ou não conhece o universo de PLL, na pequena cidade nada tranquila de Rosewood, 5 garotas formavam um grupo de meninas mais populares do colégio, até que a líder do grupo, Alison de Lawrence, desaparece misteriosamente durante uma noite do pijama. Um ano depois, as 4 garotas restantes começam a receber mensagens assinadas por A. O problema, gente, é que essa pessoa sabe todos os segredos que só a Alison sabia. E aí fica a grande questão: a Alison tá de volta ou alguém está jogando um jogo ainda mais sujo com essas garotas? E assim, eu confesso que eu amei o livro no momento em que eu comecei a ler. Porque logo na introdução a gente já tem esse mistério de o que aconteceu com a Alison de Lawrence. Essa garota, aparentemente ela era amada, mas ao mesmo tempo ela era muito odiada por muitas pessoas. E a gente fica com aquela sensação de, será que ela fugiu para proteger a própria vida? Ou será que ela foi assassinada por alguém? E conforme o livro vai avançando, a gente começa a se identificar com as outras personagens. Então assim, é um livro que te prende do começo ao fim e tem personagens muito identificáveis. Por exemplo, a Spencer, que é a típica garota certinha e que possui um espírito de competitividade muito assustador e que tem um pequeno problema com os namorados da irmã dela. E o pequeno problema não é que ela odeia os caras, é que, como diria a, eu os manteria bem longe dela, se é que vocês me entendem, porque a Spencer é a famosa talarica. Já a Arya era a esquisitona do grupo, ela era ali a esquisitinha, né? Mas depois que a Alison desapareceu, ela se mudou pra Islândia e um ano depois ela volta totalmente transformada, cheia de atitude, e ela começa a ter um caso com um novo professor do colégio. A Hannah é a ex-gordinha do grupo e era a única que sofria bullying antes de ser salva pela Alison, e que agora se tornou a rainha do colégio. Então ela emagreceu, ela tá totalmente diferente ali, ela tá toda bonitona. Mas ela tem um segredo polêmico, que é ali os distúrbios alimentares que foi desenvolvido por causa desse bullying que ela sofreu. E por fim, temos a Emily, que é a atleta do grupo e a nadadora mais amada ali do colégio. E que tá começando a entender os seus sentimentos por garotas. Então assim, ela começa a perceber que ela também gosta de garotas, mas ela não se sente confortável pra compartilhar isso com outras pessoas, especialmente com os pais dela, que são extremamente preconceituosos. Então é bem fácil eu comprar a ideia de que essas garotas são reais, principalmente por causa de toda a fragilidade que a Sarah Shepard, né, que é a autora dos livros, colocou em cada uma. E isso é uma coisa muito legal, porque em entrevistas a própria autora já revelou que ela se baseou em garotas reais com que ela conviveu na adolescência para poder criar cada uma dessas personagens, e se baseou também nos segredos sujos que cada uma dessas garotas escondia, principalmente aqueles que envolviam ali algum tipo de escândalo familiar. Então é bom, é um mistério super delicioso e são personagens muito humanizadas. Então assim, você vai se identificar e vai se apaixonar logo no começo. Você bater o olho e você vai falar assim, nossa, eu me identifico com uma dessas garotas. É por causa desses segredos, né? Afinal, cada uma dessas garotas esconde um segredo particular, mas elas possuem um em comum que elas chamam de a coisa com a Jenna, que também é um segredo que as uniu a Alison e fez com que elas fossem melhores amigas ali por um tempo antes da Alison se sumir.
E é um segredo que a gente só vai descobrir lá pro finalzinho do livro, principalmente ali naquela cena em que encontram um corpo, que eu não vou falar de quem é, talvez seja da Alice ou talvez seja de outro personagem, mas encontram um corpo ali no livro e a Jenna volta pra cidade. Então assim, as garotas começam a ter um certo medo de que talvez ela abra a boca, de que ela conte pra alguém que elas estão envolvidas nesse acidente que deixou a Jenna cega, e isso possa estragar a vida delas. Mas também uma outra coisa que faz você ficar preso do começo ao fim nesse livro é a constante sensação de estar sendo observado, assim como as garotas, porque a aparentemente sabe de tudo e tá em todo lugar. E assim, a gente nunca sabe quando ela vai aparecer e quando ela vai atacar. E você realmente começa a desconfiar de todos os personagens. Teve um momento que eu comecei a desconfiar que, sei lá, poderia ser uma das mães das garotas, ou que poderia ser o irmão de alguma delas, ou o pai, ou o namorado. E assim, você começa a ficar paranoico junto com elas. Porque assim, se você começa ali e você não sabe quem é a primeira, pelo menos por causa da série, você vai ficar louco, porque você vai começar a se perguntar assim, meu Deus, será que essa pessoa... E mesmo que você já tenha visto a série, você não identifica que é aquela pessoa logo de primeira. Você começa a se perguntar assim, meu Deus, será que é realmente a mesma pessoa ou será que é uma pessoa diferente? E se vocês acham que sabe tudo sobre porque viram a série, podem tirar o cavalinho da chuva, porque aqui ela é muito mais vingativa, ela é muito mais sombria, inclusive ela não tem medo de matar outras pessoas, tá? E inclusive o primeiro episódio da série é baseada inteira nesse livro, então assim, as 200 páginas desse livro estão no primeiro episódio. E ele realmente termina assim como a série, né? O primeiro episódio ali da série, com a Jenna voltando, a cena do funeral, e a mandando uma mensagem para as meninas dizendo, eu ainda estou aqui e eu sei de tudo. Então se prepara porque vai explodir na sua cabeça. Maldosas é o primeiro livro dessa série incrível, e eu tenho certeza que quando você começar a ler, você vai ficar extremamente ansioso para poder terminar e ler o próximo livro e devorar o próximo livro e assim continuar. A série conta com 16 livros, tanto os oficiais, né, que muda conforme a cada arco, quanto os spin-offs, então assim são 16 livros no total. E eu tenho certeza que você vai amar do começo ao fim, principalmente porque é um livro cheio de mistérios, cheio de intrigas adolescentes. Tem muita crítica social escondida aqui, principalmente em como a sociedade norte-americana gosta dessa falsa aparência de ser perfeita, e tem um suspense que vai te prender e vai fazer você devorar essas páginas em apenas uma sentada. Gente, eu realmente devorei esse livro em um dia. Eu sentei assim, eu simplesmente não conseguia parar de ler. Ele é bem curtinho, ele tem assim umas 287 páginas, então dá pra ler numa sentada só. E você não vai conseguir parar. Mas, e aí, gente? Você já conheceu o PLL ou só tinham visto a série? E não esquece de comentar aqui embaixo qual é a sua personagem favorita, qual é sua favorita e se você já sabia quem era assim que você começou a ler os livros. Não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho, porque em breve eu vou trazer muito mais resenhas sobre essa série de livros incríveis e outro livro. Vou comentar cada um, então assim, se prepara que vão ser o quê? 16 vídeos? Então vai ter muito conteúdo aqui e muito mais curiosidades que você nem imaginava saber. Eu sou o Chão e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!